vamos calcular o custo por encomenda. E para tal, o ideal é fazermos aqui um quadro, ok? Para a encomenda 1, encomenda 2, encomenda 3, encomenda 4 e também temos o total. Okay. Relativamente ao centro A, nós temos o inventário inicial. Vamos colocar aqui centro A. Inventário inicial, que é apenas exclusivamente da encomenda 1. Se somarmos esses valores, vai dar 3.880. E agora não temos mais nenhum valor para as restantes encomendas, pelo que o total dá 3.880. Relativamente às matérias-primas. As matérias-primas, temos então que considerar os valores que estão aí considerados no ponto 1. E esses valores que estão no ponto 1 são valores já calculados, não temos que fazer nenhum cálculo, por isso basta transpor esses valores para as encomendas. No caso da encomenda 1 será 8.900. No caso da encomenda 2 será 8.500. Na encomenda 3, 9.900. Na encomenda 4, 7.500. Isto somarmos o valor total dá esse que está aí também no enunciado, que é 34.800. Relativamente à mão de obra direta, no centro A e no centro B também, nós temos a informação de que as matérias-primas e a mão de obra direta são imputadas às encomendas a custos reais. Ora, os custos reais da mão de obra direta são dados no ponto 2. Ou seja, nós temos mão de obra direta do centro A no total de 18.377 euros e mão de obra direta no centro B num total de 7.275 euros. Se nós quisermos verificar o custo unitário de cada hora, neste caso de cada hora de mão de obra direta, nós vamos ter que dividir este valor, ou estes valores, pelo número de horas totais que foram consumidas pelas encomendas, pelas 4 encomendas. Ou seja, no caso do centro A, temos um total de 2.162 horas. No caso, no centro B, temos um total de 970 horas. Ora, naturalmente que isto vai permitir, por exemplo, se eu quiser o custo unitário da mão de obra direta no centro A, será então os 18.377 euros a dividir por as 2.162 horas. Certo? Se fizermos a conta, o valor vai dar exatamente 8,5 euros. Então o valor aqui é 8,5 euros por hora. Relativamente ao custo unitário da mão de obra direta no centro B, será igual então aos 7.275 euros a dividir pelas 970 horas. Fazendo aqui a conta, 7.275 a dividir. O valor obtido será
7,5 euros por hora. Para imputar então a mão de obra direta aos dois centros, começando pelo centro A, que é aquele que temos neste momento a resolução, vamos então atribuir, no caso da encomenda 1, eu vou só colocar aqui o exemplo da encomenda 1 para termos uma forma de comparação. Na encomenda 001, a mão de obra direta será igual a quê? Será igual às 530 horas, não é? Vezes os 8,5 euros. Quanto é que dá aqui? E o valor é 4.505. Então colocamos aqui 4.505 para a encomenda 001. Depois, fazendo o mesmo cálculo, vamos multiplicar as 750 horas por 8,5 e vamos obter 6.375, é isso? Depois temos na encomenda 3 4.590 e na encomenda 4 2.907, que dá o total, os tais 18.000. Tinha que bater certo agora com o total que nós temos no enunciado no ponto 2. Então agora vamos fazer o cálculo dos gastos gerais de fabrico no centro A. Os gastos gerais de fabrico no centro A diz que, aliás, é uma informação importante, na imputação dos gastos gerais de fabrico são aplicadas taxas teóricas, que são definidas nos seguintes termos. Estão aqui, no centro A, 120% da mão de obra direta imputada no centro A. Ou seja, se os gastos gerais de fabrico são imputados a taxas teóricas, isso significa que, na prática, nós vamos ter que utilizar exatamente esta informação. Reparem que eu também tenho informação no enunciado, no ponto 3, relativamente aos gastos gerais de fabrico reais. Só que como os gastos gerais de fabrico são imputados a taxas teóricas, eu não posso usar a informação dos gastos reais que está no ponto 3. E tenho que usar precisamente a informação que diz, para o centro A, 120% da mão de obra imputada no centro A. Ou seja, eu vou ter que multiplicar estes valores da mão de obra direta de cada encomenda por 1.2. Ok? Por isso, no caso da encomenda 1, eu vou ter 4.505 vezes 1.2, que vai dar um valor de 5.406. Na encomenda 2, 7.650. Na encomenda 3, 5.508. Na encomenda 4, 3.488,4. E o total vai nos dar 22.052,4. Agora, podemos então calcular o custo total do centro A. Vou fazer então o cálculo do centro A. Somando estes valores todos da encomenda 001, temos 22.691. Relativamente à encomenda 2, 22.525. Relativamente à encomenda 3, 19.998. Relativamente à encomenda 4, 13.895,4. E somando aqui os totais que podem ser obtidos ou em linha ou em coluna, vamos ter 79.109,4. Isto relativamente ao centro A está calculado. Precisamos agora de fazer o mesmo relativamente ao centro B. Relativamente ao centro B,
nós não temos matérias-primas. Como veem, no ponto 1, a matéria-prima que é referenciada é incorporada no centro A, por isso vamos ter mão de obra direta e gastos gerais de fabrico. Vamos ter aqui também o total do centro A e depois aqui o total global. Centro B. Aliás, vamos então terminar aqui o quadro. Pronto. E agora podemos, de facto, apresentar aqui os valores relativamente à mão de obra direta e aos gastos gerais de fabrico. Ora, no caso da mão de obra direta, nós já tínhamos calculado o custo unitário da mão de obra direta no centro B, que é precisamente os 7,5 euros. Multiplicando, eu vou usar também aqui o exemplo neste caso, da encomenda 1. A encomenda 1 a mão de obra direta, e isto era do centro A um bocadinho, vou por agora do centro B, é igual a quantas horas? 320 horas vezes 7,5 euros. Neste caso, 2.400. Então agora, vamos colocar e vamos fazer os mesmos cálculos para todas as outras encomendas. Está bem? Por isso, 2.400 é na encomenda 1. Aplicando o mesmo raciocínio, temos 2002,5 na encomenda 2, 2.587,5 na encomenda 3 e 285 euros na encomenda 4. Se somarmos este valor todo, vamos ter exatamente o valor total, este valor que nós consideramos aqui relativamente à mão de obra, vamos considerar e vamos obter se somarmos a linha 7.275. E agora a parte mais difícil do exercício. A parte mais difícil do exercício é precisamente calcular os gastos gerais de fabrico. E os gastos gerais de fabrico no centro B, é evidente que eu estou a brincar, como é evidente, não é? Porque se vocês repararem, aquilo que nos diz no centro B é que o custo dos gastos gerais de fabrico é 100% do custo primo apurado no centro B. A questão que se coloca aqui é: qual é o custo primo apurado no centro B? O custo primo apurado no centro B, naturalmente, é igual à mão de obra direta. E é igual à mão de obra direta porquê? Porque o conceito de custo primo é o total das matérias-primas mais mão de obra direta. Como nós não temos matérias-primas, simplesmente o custo primo é igual à mão de obra direta. E por isso, basta copiarmos a linha de cima para os gastos gerais de fabrico no centro B. Neste caso, 2.400 para a encomenda 1, 2002,5 para a 2, e todas as colunas ficam exatamente iguais na linha dos gastos gerais de fabrico. Ora, somando agora os dois, vai dar o dobro, não é? No caso, no centro B, a encomenda 1 tem um total de 4.800, a encomenda 2, 4.005, a encomenda 3, 5.175, a encomenda 4, 570, o que faz um total de 14.550. Ora, o total global agora será a soma, então, dos dois valores do centro A e do centro B. Somarmos os 22.691 do centro A
com os 4.800 temos o total de cada encomenda. Esta linha aqui vai precisamente determinar o valor do custo de cada encomenda. No primeiro caso, isto vai dar 27.491 na encomenda 1. Na encomenda 2, 26.530. Na encomenda 3 vai dar 25.173. E finalmente na encomenda 4 vai dar 14.465,4. Ora, o total vai dar um valor de 93.000, este é o nosso custo global, 659,4. E temos aqui o custo de todas as encomendas. O segundo pedido era o custo de produção do período, o custo da produção terminada e o valor do inventário final das encomendas em curso. Ora, relativamente a essa informação, nós temos que, para responder ao pedido 2, nós temos que ver quais foram as encomendas que foram concluídas, quais foram as vendidas e, naturalmente, verificar aqui quais as que pertencem à produção terminada, a que foi concluída no período, e aquelas que ainda não foram terminadas. E diz assim, depois do ponto 5, que apenas se concluíram as encomendas 1, 2 e 3 e que as duas últimas foram vendidas com uma margem bruta de 30% sobre o preço de custo. Ou seja, o que é que nos interessa aqui saber é que as encomendas que foram concluídas foram a 1, 2 e 3. Então, o valor da nossa produção terminada, não é? O custo da produção terminada, diz respeito a quê? Quais encomendas? Aquelas que foram concluídas, ou seja, a encomenda 1, 2 e 3. Então, o custo da produção terminada é igual à soma dos valores relativos a estas 3 encomendas. Se nós formos ver ali o total global, temos para a encomenda 1 27.491. Para a encomenda 2, 26.530. E finalmente para a encomenda 3, 25.173. Isto é um total de 79.194. É isso? Então, este será, então, o custo da produção terminada. O valor inventário, o valor do inventário final dos produtos em curso de fabrico, neste caso das encomendas em curso, será igual a quê? Será igual ao valor das encomendas que não foram terminadas. Se nós terminamos a 1, a 2 e a 3, qual é que não terminamos? A encomenda 4, não é? Então o valor da encomenda 4 é o valor do inventário final da produção em curso de fabrico, ou das encomendas em curso. Será então o valor de 14.465,4. Seria a resposta, então, relativamente ao inventário final. Temos relativamente à demonstração dos resultados por funções que ter em consideração o quê? Ora bem, a demonstração temos que ter em consideração as vendas, o custo das vendas e depois os custos não industriais. Nós sabemos qual é o valor das vendas ou não? Como é que calculamos o valor das vendas? Sabemos qual é o custo das vendas?
Isto vai dar naturalmente a diferença, vai dar o resultado bruto, como vocês já sabem. E depois temos os custos não industriais, que, deduzidos ao resultado bruto, vai nos permitir calcular o resultado antes de impostos. Okay? Então, relativamente ao custo das vendas, nós sabemos porquê. Porque diz que as duas últimas foram vendidas com uma margem bruta de 30%. As duas últimas são, por isso, o custo das vendas é respeitante às nossas encomendas 2 e 3. Foram as duas que foram vendidas. Então, qual é o valor das encomendas 2 e 3? Nós calculamos anteriormente qual era o valor. O valor da encomenda 2 era 26.530, certo? O valor da encomenda 3 era 25.173. Então, se somarmos estes dois valores, vamos ter o nosso custo das vendas. Ok? Somando estes dois valores vai dar 51.703. Correto? Então, o nosso custo das vendas vai ser 51.703. Para calcular as vendas, eles dizem que houve uma margem bruta de 30% sobre o preço do custo. Como é que nós chegamos então às vendas? Multiplicamos este valor por 1,3. 30% sobre este custo, vamos obter o valor das vendas. Qual é o valor que vamos obter? Se multiplicamos 51.703 por 1,3, vamos ter 67.213,9. É isso? Então agora vamos calcular o resultado bruto. Resultado bruto. Diferença entre os 77.213,9 e os 51.703. Isto vai dar um resultado bruto de 15.510,9. Diz também no enunciado que os custos não industriais correspondem a 20% do valor das vendas. Ou seja, neste caso então, o valor de 20% das vendas será 0,2 vezes 67.213,9. Isto vai dar um valor de 13.442,78. A partir de agora vamos calcular o nosso resultado antes de impostos. Então, subtraindo o valor dos custos não industriais ao nosso resultado bruto, vamos ter um resultado antes de impostos de 2.068,12 euros. Temos então aqui também elaborada a demonstração dos resultados por funções relativamente a este exercício.